Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e dou continuidade aqui ao nosso curso sobre Fundamentos de Literatura Grega 2, no âmbito do curso de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, dentro das exposições que eu tenho intitulado de A Ordem do Discurso no Período Clássico, Íon de Platão é o nosso objeto hoje. Para quem tem interesse na filosofia de Platão, em toda a problemática que diz respeito à escrita dos diálogos, às datas, aos possíveis fatos de ordem biográfica, eu sugiro uma série de vídeos que já se encontram elaborados aqui no YouTube. Tá? Eu vou colocar, por exemplo, o link para o meu próprio vídeo sobre a relação entre filosofia e poética aqui em cima, porque lá eu delinei um pouco melhor a relação entre Platão e o seu período, e Platão e Aristóteles. Aristóteles a partir da escrita da poética, Platão a partir de uma série de diálogos em que ele trata do tema, como por exemplo o Íon, a República e as leis. Na exposição de hoje eu vou me concentrar numa leitura cerrada do diálogo Íon. É um diálogo extremamente curto, eu recomendo vivamente que quem não o conheça pare agora o vídeo e vá lê-lo, mais vale ler esse diálogo do que me escutar. E o tempo que se gasta para ler o Íon, obviamente numa primeira leitura muito simples, em tradução, é basicamente o tempo que vai levar essa exposição. Então eu recomendo, parem agora de assistir, quem ainda não leu esse texto, e vá lê-lo. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link para acesso a uma pasta do Google Drive, onde vocês encontram uma tradução para o português desse texto. Tá? Existem algumas traduções, a que eu disponibilizo lá é uma boa tradução e é um texto muito saboroso. Tradicionalmente é considerado um texto de juventude do Platão, dentro daquela lógica de tentar impor uma certa cronologia no desenvolvimento dos diálogos. Então, os diálogos de juventude, os de maturidade e os de velhice de Platão, os mais tardios. E, embora eu saiba que essa classificação já seja muito contestada, ela ainda tem o seu valor didático-pedagógico, não é? De expor determinadas transformações, determinados ecos, ressonâncias no interior da obra platônica, porque determinados diálogos tecem reflexões em torno de temas comuns, formando, por assim dizer, eixos temáticos. Então, onde é possível detectar certas ressonâncias, certas continuidades, certas permanências. Então, hoje nós vamos falar do Íon e nas próximas exposições nós vamos nos debruçar sobre a República de Platão. Como Platão foi um dos primeiros autores de filosofia antiga com que eu tive contato, eu me debrucei de forma mais longa e detida sobre algumas de suas obras. Eu pude discutir algumas delas com professores na Faculdade de Letras e na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, desenvolvendo um trabalho de interpretação, de leitura, eventualmente de tradução desses textos. Eu acabei desenvolvendo um trabalho prévio, publicado inclusive, por escrito, em torno a algumas de suas obras, como, por exemplo, o Íon, a República e as Leis. Então, na exposição, ou melhor, nas exposições dedicadas a Platão, eu vou adotar um expediente que não é muito comum aqui no meu canal e que não é muito comum nas minhas aulas, de leitura das apresentações. Obviamente, eu sei que isso impõe um ritmo mais monótono à exposição. Contudo, é com a expectativa de que essa perda seja compensada pelo ganho em termos de precisão de formulação, de precisão dos dados trazidos, eu resolvi adotar essa metodologia, ou esse procedimento de exposição aqui hoje e nas próximas exposições também. E aí fica para vocês me dizer se vale a pena ou se a exposição mais livre, ainda que mais imprecisa, continua sendo melhor porque talvez mais palatável, mais compreensível, tá? Então eu peço que quem assista ao vídeo, se tiver a paciência de chegar até o final, eventualmente comente aí embaixo se gostou desse método de exposição, que eu sei, eu já adianto, é um pouco mais monótono, mas que, como eu sugeri, pode ter ganhos sim. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês, se possível, beleza?
Então, começando aqui a exposição, Ion é um diálogo filosófico que coloca em questão não tanto a figura da poesia ou do poeta, mas a do rapsodo. Partindo dessa primeira constatação, poderíamos nos perguntar acerca da medida em que a atividade do rapsodo o diferencia do poeta. Embora o uso desses dois termos não pareça definido de forma absoluta em Platão, Fêmio, um dos aedos da Odisseia, por exemplo, é chamado o rapsodo de Ítaca, podemos nos valer das palavras que, à guisa de conclusão para seu estudo sobre os usos do termo rapsodo na literatura helênica, afirma um estudioso estadunidense. É o Andrew Ford. Tá? Ele afirma o seguinte: um estudo dos textos mostra que os rapsoidoi eram reconhecidos não pelo tipo de suas canções ou por sua habilidade de memorizar, mas pela maneira de executá-las. O termo rapsoidia demarcava a um certo corpus de poesia que poderia ser executado sem canto. Nesse tipo de performance, a épica se tornou a forma dominante e aqueles que eram capazes de recitar passagens benquistas de Homero tornaram-se especialmente populares. Mas para além desses desenvolvimentos, jaz um sentido mais antigo e persistente da palavra, a qual compreendia toda a poesia que não era cantada. Assim sendo, o assunto a ser discutido nesse diálogo está ligado à performance de poesia sem canto e mais especificamente à da épica. Conforme uma nota à tradução desse diálogo por André Malta, o próprio nome do interlocutor de Sócrates, Ion, remeteria ao nome da região em que floresceu a épica grega, a chamada Jônia ou Iônia, numa alusão não isenta de importância. De toda forma, a capacidade pessoal de Ion enquanto rapsodo dos poemas homéricos parece jamais estar em questão, uma vez que ele, inclusive, é apresentado como um profissional muito bem sucedido. E aqui alguns esclarecimentos rápidos. Nós vimos aedos quando falamos sobre Homero. A palavra para canto é, de modo geral, aeido. Não é? É uma palavra afim à noção de aedo, aquele então que executa o canto, sobretudo tal como essa palavra aparece nos textos mais arcaicos. À medida em que o tempo passa e nós entramos pouco a pouco no período clássico, nós encontramos, mas isso já no final do século VI, a noção de rapsodo, por um lado, que significa aquele que executa o canto de outro. Então, é, por assim dizer, um performer de uma canção já conhecida, já composta anteriormente. A palavra poderia estar relacionada etimologicamente à noção de tecer cantos. Então, rapsodo seria aquele que teceria cantos. Ou, por outro lado, ao rhabdos, então ao cetro. O rapsodo seria aquele que possuiria o cetro no momento do canto, da performance. Independentemente da etimologia, o rapsodo surge como uma figura diferenciada com relação àquela do aedo, responsável pelo próprio canto por compor em performance. Lembrem-se sempre da noção de poesia oral, improvisada, portanto, composta a cada nova performance diferentemente segundo os ditames da ocasião, os ditames do público, dentro de uma determinada tradição, então um repertório de fórmulas, cenas típicas, eventos, uma narrativa. E, por outro lado, é no século V que surge a noção de poeta com o nome poietés. Obviamente o verbo poieo, significando fazer, é muito anterior. A própria palavra derivada poietés, não é? Esse substantivo de agente, ela ganha essa conotação de poeta, então o fazedor de versos, de forma clara a partir de Heródoto, então já em meados do século V, em pleno período clássico, e é a partir daí que vários derivados da noção de poieo, de fazer, se tornam comuns no vocabulário grego. Entrando então de forma muito clara aí em Platão, depois em Aristóteles, etc. Tá? Então, só para mapear aí esses termos básicos, aedo, o mais antigo deles, rapsodo, um performer de composições de outras pessoas ou de uma outra tradição, sem a ideia então de uma composição criativa.
há um certo caráter de reprodução naquilo que o Rapsode faz, pelo menos se a gente julga pelo testemunho platônico, por exemplo, e, enfim, por outros desse mesmo período. E, por fim, a noção de poietés, poeta, aí sim, alguém que compõe no próprio nome, que de fato é responsável pelos próprios versos, obviamente ainda dentro de uma tradição poética, tá? Em todo caso, o Rapsodo, além de ser o responsável pela performance de poesia sem canto na Hélade, então é uma poesia entoada, parece ter entre suas funções, segundo informações oferecidas pelo próprio diálogo platônico, a de ser intérprete do que apresenta. Na verdade, o próprio Ion aquece, ele concorda, que a última e substancial definição da atividade do Rapsodo por Sócrates, o conhecer a fundo o pensamento do poeta, isto é, ser dele intérprete, como sendo aquilo que lhe fornece o maior trabalho desta arte, ou seja, como algo difícil e nuclear em sua atividade, definida como técne, então arte, mas de que ele é capaz. Mas Ion, deixando de lado a memória e a recitação, o saber apenas os versos do poeta, não se preocupa em discutir o sentido preciso da função crítico-interpretativa segundo os termos da proposição de Sócrates e parece não perceber que com isso ele os está tacitamente aceitando, o que implica em aceitar também que eles definam as coordenadas dessa investigação em forma de diálogo. Para usar uma imagem da caça, é como se ele tivesse mordido a isca que astuciosamente lhe lança Sócrates, o que lhe será fatal. Em citação aqui a um texto do professor Teodoro Renaud Assunção. Então vejam que está definida, por assim dizer, a base sobre a qual esse diálogo vai se desenvolver numa investigação sobre o Rapsodo, sobre a sua função, sobre o seu lugar na educação, mas a gente pode dizer na sociedade grega antiga, do período clássico. Como ficou sugerido ali pela definição de Rapsodo, ele é diferente do cantor, então do praticante da poesia mélica, no limite mesmo do praticante da poesia elegíaca, eventualmente jâmbica, típica das ocasiões de banquete, tal como nós vimos nas nossas exposições sobre Arquíloco, sobre Solon e sobre tantos outros nomes, Tirteu, o próprio Teógenes. Mas o Rapsodo, e logo mais nós veremos que as atividades dele são muito afins, sobretudo a Homero, embora entrem no seu repertório também poemas de Hesíodo, poemas de Arquíloco, ele é essa figura que, então, definida por Sócrates, além de ser responsável pelo canto, é responsável pela interpretação do que aquele canto quer dizer, pela interpretação dos versos, pela interpretação do pensamento do poeta. Assim sendo, o Rapsodo seria responsável não apenas pela performance de poemas, mas também pela interpretação e pelo ensino daquilo que os poetas queriam dizer com seus versos. A aceitação de tal definição implica aí uma busca por aquilo que habilitaria o Rapsodo a desempenhar eficientemente sua atividade, ou seja, definir a técnica que ele teria desenvolvido a partir do aprendizado de alguma episteme. Então, a técnica baseada, fundamentada num conhecimento. A própria noção de episteme dá essa ideia, não é? Porque é uma palavra formada pelo radical steme, do verbo histemi, não é? Então estar de pé, e o epi dá essa ideia de uma base de sustentação. Então a episteme é aquilo sobre o que se sustenta uma técnica. O problema, contudo, surge quando o interlocutor de Sócrates admite, sendo apto a executar somente a rapsódia homérica, mas não a de poemas de Hesíodo ou Arquíloco, considerar que a diferença entre a poesia de cada um desses gigantes do repertório helênico não seria de fundo, mas meramente de qualidade. Hesíodo e Arquíloco teriam feito poemas de maneira muito pior do que Homero, conforme Ion. Então, Ion sugere que a diferença entre eles não é uma diferença, digamos, de tipo de poesia, não há uma diferença tipológica na forma como Ion entende as diferentes opções dentro do repertório de um Rapsodo, mas uma diferença de qualidade. Homero seria melhor do que os demais. Nesse sentido, a incapacidade apresentada por Ion de executar o que há de pior no campo de sua técnica
seria prova maior de que ele não seria dotado de qualquer episteme, pois, conforme a linha de raciocínio desenvolvida por Sócrates no diálogo, todo profissional deve saber tanto quando se fala bem sobre as coisas relativas à sua profissão, quanto quando se fala mal, tal como o matemático, no tocante aos números, e o médico, no tocante à saúde. Nós já vimos isso aqui no nosso curso anteriormente, nas definições, por exemplo, sobre medicina. A gente encontrou uma definição sobre medicina dada por Aristóteles. A compreensão do conhecimento dessa área é definida a partir do domínio daquilo que é o falar bem no âmbito desses conhecimentos, mas também do que é o falar mal. É o domínio do que é a saúde e do que é a doença, né? É o fármaco enquanto remédio, mas enquanto veneno. Tendo demonstrado, portanto, que a rapsódia não assenta no episteme, porque Ion é capaz de falar apenas sobre o que há de melhor no âmbito desse conhecimento, e aí conhecimento já aparece entre aspas, a gente pode dizer, no momento em que emerge no diálogo, porque fica a dúvida de que se esse campo seria de fato dotado de conhecimento, dotado de uma técnica, porque Ion capaz apenas de falar sobre Homero, não capaz de falar sobre o que há de pior, Arquíloco, Hesíodo. Sócrates avança suas hipóteses para explicar por que Ion, apesar dessa falta de base ao aprendizado e à execução de sua atividade, é capaz de falar desembaraçado, a palavra em grego antigo é euporó, né? Então, com um caminho aberto, de forma franca, de forma tranquila, sobre Homero. Por quê? Ele é capaz, então, de falar tranquilamente sobre Homero. Nesse momento, a argumentação desenvolve a famosa imagem da cadeia magnética. A passagem no diálogo é Ion 533d. Segundo o que fica sugerido por Sócrates, e aí há um esquema de interpretação do funcionamento da poesia enquanto performance, a musa seria como uma pedra magnética, na medida em que atrairia para si e magnetizaria os poetas, como os anéis de ferro atraídos pelo magnetismo, os quais, por sua vez, estando imantados, atrairiam os rapsodos. Esses rapsodos, ocupando a penúltima posição dessa cadeia magnética, imantariam com seu próprio entusiasmo os espectadores de sua performance. Esse tipo de arranjo, no qual os reprodutores de uma dimensão superior se tornam responsáveis por transpor essa dimensão a um nível menos elevado, será característico da noção platônica de mimesis e vai perpassar inúmeros diálogos, baseando uma série de disposições e oposições filosóficas trabalhadas por Platão. Já há aqui no Ion a ideia de uma transmissão em níveis que inclusive implicam um certo depauperamento no ato da transmissão. A musa seria, por assim dizer, o nível mais pleno, a origem da poesia. Então a musa compreendida aí como divindade, ela imantaria, por assim dizer, o poeta. Nós podemos imaginar Homero. Homero, por sua vez, com sua obra divina, seria capaz de imantar muitos rapsodos, e esses muitos rapsodos seriam capazes de imantar, por meio das suas performances da poesia homérica divinamente inspirada, o público ali presente. Então vejam, é de fato uma cadeia que começa com o mais elevado, a musa divina, desce, por assim dizer, no que é a composição da poesia por um poeta divino, Homero, desce mais uma vez no que são as performances executadas pelos rapsodos e desce ainda uma última vez no que é a transmissão dessa performance, no que é recebido dessa performance pelo público. Precisamos atentar para um pequeno detalhe acerca da descrição dessa cadeia magnética que, embora possa parecer banal, tem se prestado a enganos com frequência. Tal como fica expresso na segunda menção à pedra de Hércules, né, a pedra de Heracles, e essa pedra é o ímã, é uma expressão antiga para se referir ao ímã, ela é referida em Ion 535e, o último dos anéis da cadeia é o espectador. O anel medial é o rapsodo, o qual se liga diretamente ao poeta, que por sua vez está em contato direto com o divino, responsável, enfim, por coordenar o magnetismo, segundo o qual se organiza a cadeia de anéis imantados. Embora a seguir Sócrates afirme a existência de uma série muito numerosa de dançarinos, mestres e submestres do coro,
É preciso levar em conta que essa série, ocupando a mesma posição que o Rapsodo, suspende-se diretamente da pedra equivalente ao poeta. Ou seja, não se trata de uma longa cadeia magnética, mas de uma cadeia com 4 níveis, como no esquema que eu expliquei agora há pouco. Então nós temos um primeiro nível a musa, num segundo nível o poeta, num terceiro nível o Rapsodo, num quarto nível o público. Obviamente a cadeia pode ser muito extensa horizontalmente em cada um desses níveis, porque uma musa é capaz de inspirar. Obviamente aqui ainda não é usada a noção de inspiração, mas o que está no pano de fundo é essa ideia que emerge de forma mais clara no Fedro e de forma ainda mais evidente nas leis de Platão. A musa inspirando diferentes poetas, cada um deles capaz de inspirar diferentes rapsodos, cada um desses rapsodos capaz de inspirar diferentes públicos. Vocês veem por que a cadeia então é descrita como vasta, como possivelmente muito longa. Não é? Tendo isso em mente, não podemos concordar com certas elucubrações feitas a partir de uma pretensa cadeia infindável de elos que estaria entre a musa e os rapsodos, distanciados diacronicamente do poeta, que na origem teria sido o poeta inspirado. Embora eu aceite o já célebre esquema proposto por Gregory Nagy em 1996 para tentar explicar o estágio atual dos poemas homéricos a partir de uma textualização paulatina dos mesmos, acredito ser preciso fazer uma ressalva àquilo que ele afirma sobre o íon. O helenista sugere que Platão enxergaria a possessão divina do Rapsodo como relacionada à transmissão por meio de uma longa cadeia magnética de gerações sucessivas de performers, o que por sua vez faria com que o Rapsodo posterior fosse visualizado como o último e mais fraco elo nessa longa cadeia magnética. Eu discordo disso, pelos motivos que eu já expliquei para vocês. Então, tem essa ideia de uma cadeia em 4 níveis. Esses níveis podem ser muito longos, porque, por exemplo, dançarinos e outros performers podem participar dessa imantação no nível, talvez, da performance, né? Então, no terceiro nível ali da cadeia, e isso, obviamente, aumenta o que há de poder de imantação da performance no que tange então a recepção por parte do público. Se a gente imagina que uma performance mais esplendorosa tem justamente a capacidade de imantar de forma mais forte, de forma mais ampla o público. É nesse sentido que eu defendo que um afastamento em termos temporais do que foi, por assim dizer, a primeira composição desses poemas por Homero, por Hesíodo, por Arquíloco, não implica num depauperamento em termos de passagem temporal, ou seja, da perspectiva da história, da transmissão desses textos. A meu ver, Platão não faz comentário algum dessa ordem aqui no Íon. Não há a ideia de que a tradição enfraqueça a força desses poetas ou desses poemas, mas sim a transmissão em níveis, desde, por assim dizer, a performance do primeiro Rapsodo. Tá? A ideia aí é a de que a força magnética dessa performance diminua na passagem da musa para o poeta, na passagem do poeta para o Rapsodo e na passagem do Rapsodo para o público, mas não porque haja uma longa transmissão em termos temporais. Segundo o que fica sugerido aqui no Íon, um Rapsodo não aprende seu ofício com outro Rapsodo, pois nesse caso sua técnica adviria de algum tipo de episteme, mas ao contrário é inspirada imediatamente pelo poeta, no caso de Íon, por Homero, tal como se lê em Íon 536b. Nisso, Platão mostra-se consciente dos deslocamentos que deverão ser feitos na nomenclatura tradicional a fim de promover o rebaixamento da rapsódia a uma atividade irracional, ainda que inspirada pela divindade. A imagem da inspiração poética, embora possa ser mais antiga, revela-se em todo o seu vigor no Proêmio da Teogonia, poema em que as musas, após dirigir a Hesíodo a célebre reprimenda à avileza dos pastores, em discurso direto, vocês se lembram lá,
nos versos 26 a 28 da Teogonia, colhem um ramo de loureiro e, concedendo-o ao Aedo, inspiram-lhe um canto divino para que ele glorie o futuro e o passado. Essa noção de aeiden, né, de cantar, é explicitamente mencionada nessa passagem. No início do relato de tal episódio, Hesíodo afirmara que certo dia as musas teriam lhe ensinado a bela arte de cantar. A expressão em grego antigo é kalen edidaxan aoiden. Então, ensinaram edidaxan kalen aoiden, a arte de cantar bela. Ora, as duas principais ações promotoras do canto, conforme tal trecho da Teogonia, são basilares para a compreensão arcaica da atividade poética. Por um lado, ensinar, didasken, tem a noção de um aprendizado técnico, e a noção de inspirar, em grego antigo, empnein. Isso está claro lá na Teogonia. Embora não queiramos projetar sobre tais vocábulos uma interpretação que desenvolva ao extremo as consequências do fato de que tanto o ensinamento quanto a inspiração, compreendidos como processos distintos no desenvolvimento da arte de cantar, seriam a base de toda atividade poética pela qual as musas seriam responsáveis, é inegável que existe uma lição a ser tirada de tais versos. O Aedo não seria alguém que cantaria somente sob influência divina, tal como na imagem da cadeia magnética proposta por Sócrates no Íon, mas, além disso, teria que fundamentar seu canto também num prévio aprendizado da arte bela de cantar. Ou seja, conforme a concepção arcaica do canto, ensinamento e inspiração são momentos pelos quais todo Aedo deve passar a fim de adquirir o domínio de sua arte. Aqui, inclusive, a gente poderia remeter às exposições sobre a Odisseia, por exemplo, quando falamos, apoiados lá nas proposições da antiga musa, do professor Jacinto Lins Brandão, a ideia de que há ali um esquema de compreensão do canto em que conhecimento técnico, inspiração pela divindade, pelas musas, e uma atenção para com o público comporiam a forma como toda performance se daria da perspectiva arcaica, num jogo entre o indivíduo que canta, a inspiração pela divindade e o contato na ocasião de performance com o público, né? Então, formando uma espécie de triângulo. A questão do público, no que é essa imagem proposta por Hesíodo ali na Teogonia, não fica sugerida. Ela pode talvez aparecer em outros momentos, mas ali não. Mas, como nós veremos logo mais, o Íon dá mostras de conhecer esse esquema triangular da performance arcaica da poesia, embora, como nós iremos ver em breve, há a sugestão por parte do autor do diálogo Íon, por Platão, de que o esquema para a compreensão da poesia deveria ser alterado, deveria ser outro. No Íon, nada é afirmado sobre esse fundamento duplo do canto. Embora o diálogo não seja exaustivo no tratamento dispensado à atividade dos poetas, ou seja, daqueles que são imantados diretamente por uma das musas, é certo que o ensino está excluído da forma a partir da qual os rapisodos desenvolvem suas próprias atividades. Tomando o Íon como paradigma da classe, Sócrates afirma: pois não é em virtude de técnica nem de ciência que tu dizes as coisas que dizes acerca de Homero, mas por concessão e possessão divinas. Aí na passagem Íon 536c. Vejam que concessão e possessão divinas é a forma como se traduz a expressão Theiai moirai kai katokorrei. A ideia de uma parte, não é? As partes divinas, as partidas, as partilhas divinas e a possessão. Então, há a ideia de uma possessão divina nesse trecho. Esse deslocamento operado na tradição acerca da atividade poética, tal como detectável na épica, já que tanto em Homero quanto em Hesíodo o canto potencialmente tem seu fundamento na inspiração e no ensino divinos, deve ser compreendido como um refinado expediente do argumento platônico, cujas condições de possibilidade, consequências e motivações devem ser atentamente analisadas.
Como já sugerimos anteriormente, a condição de possibilidade para que Sócrates, nesse diálogo, negue a existência de uma técne e de uma episteme ligadas às atividades do Rapisodo fundamenta-se numa incapacidade pessoal de Ion, qual seja sua incapacidade de executar a rapsódia de outro poeta que não Homero. Tal exclusividade indicaria que o Rapisodo seria capaz de falar somente acerca de uma parte ligada à sua pretensa técne, sem que, no entanto, pudesse tratar do todo relacionado a ela, tal como qualquer profissional deveria ser capaz de fazer no tocante à área de sua especialidade. Não queremos superestimar este ponto, mas o fato é que todo o argumento platônico desse diálogo é construído a partir dessa deficiência pessoal de Ion, elevada à condição de possibilidade para a demonstração de que os rapisodos não são dotados de técne nem de episteme. Ou seja, é baseado no fato de que Ion não é capaz de executar bem Homero, Hesíodo, Arquíloco e os demais nomes não mencionados do repertório rapisódico, que a argumentação de Sócrates caminha no sentido de dizer, então, que o que ele faz nas performances de Homero não é uma aplicação técnica, não é a aplicação de um conhecimento, né, de uma episteme, na medida em que ele seria capaz de falar do que há de melhor nesse campo, Homero, mas não seria capaz de falar do que há de pior, Hesíodo e Arquíloco. Na explicação para o fato de que Ion seja um excelente rapisodo de Homero, apesar de não possuir nenhum domínio que pudesse ser chamado técnico profissional, se adotarmos os critérios platônicos para tal definição, Sócrates lança mão da teoria da cadeia magnética, cuja consequência é relacionar a atividade poética, implicada indiretamente a partir da atividade rapisódica, à loucura divina, a essa feia moira, né? A essa partilha com o divino, a essa participação com o divino, que seria a pretensa origem de toda a poesia. Os resultados dessa linha de raciocínio já foram notados há muito tempo pelos estudiosos do diálogo, e tanto no que se refere ao poeta, quanto no que se refere também ao rapisodo, a redução da performance poética a um fenômeno que escapa à racionalidade condena aquele que é responsável por tal performance a ser excluído de toda e qualquer atividade racional. Nesse sentido, quando Sócrates platônico insiste na distinção entre a execução da atividade poética e a execução da atividade crítica, distinção essa que é inexistente na abordagem proposta por Ion da mesma questão, ele busca reforçar as pretensas diferenças que existiriam na origem de cada uma dessas atividades, tentando garantir a preeminência do filósofo no estabelecimento de critérios para a atividade crítica em contraposição à impossibilidade para tal demonstrada pelo poeta e pelo rapisodo, devido à loucura sob a qual atuam, sob esse êxtase, né, sobre o qual atuam. Assim, se ao fim do diálogo podemos defender que os personagens parecem ter buscado a definição de uma poietique técne, essa estaria muito mais ligada à atividade crítica do que a uma atividade poética propriamente dita. Porque a partir do momento em que fica sugerida a inexistência de uma técne baseada numa episteme por parte de Ion, Sócrates começa a se perguntar se aquela pretensão de conhecer o pensamento de cada poeta seria factível por parte do rapisodo. Se no momento da performance ele seria capaz de conhecer de fato aquilo sobre o que fala. E o diálogo caminha justamente no sentido de apontar que não. Que no momento em que fora de si o rapisodo executa os versos do poeta ao qual ele tem mais ligação, com o qual ele tem mais afinidade, ele, por assim dizer, sai da própria mente, ele é possuído, o vocabulário é esse mesmo, né? É do verbo caterro, ele é tomado por uma força externa e por isso ele se priva da capacidade de falar com intelecção, com conhecimento daquilo sobre o que ele mesmo executou. E é nessa passagem, então, que Sócrates, por assim dizer, rouba do rapisodo a sua pretensão de interpretação crítica. Porque, uma vez privado de intelecção, privado de cognição, o rapisodo é obrigado a legar
a outras pessoas a tarefa de interpretação dos versos que ele executa e dos quais ele passa a ser mero performer, sem qualquer conhecimento de causa. Os desdobramentos dessa distinção fundamental imposta pelo Sócrates platônico entre a atividade poética e a atividade crítica se fazem sentir violentamente a partir da clareza com que as evidências argumentativas são racionalmente expostas por ele na segunda metade do Ion, a partir de 537a. Propondo a redução da atividade crítico-interpretativa dos poemas homéricos a uma atividade que buscaria explicitar o nível de correção com que os versos homéricos poderiam explicar a realidade, efetua-se uma exclusão do papel preponderante que o Rapsode teria em tal atividade, na medida em que profissionais especializados em determinadas áreas do conhecimento humano seriam sempre mais aptos do que ele a interpretar passagens concernentes a essas áreas. Tal é o caso do condutor de cavalo, na interpretação aos versos em que Nestor dá conselhos a seu filho acerca da corrida de cavalos, lá no canto 23 da Ilíada, entre os versos 335 e 340, ou do médico, na interpretação aos versos em que Ecamedes dá a Macaon, ferido, uma poção para beber, no canto 11 da Ilíada, entre os versos 639 e 640, bem como nos casos do pescador e do adivinho, conforme outros exemplos homéricos elencados por Sócrates. Então vejam como, no momento em que Sócrates propõe que o papel da poesia é, de alguma forma, o ensinamento de determinadas técnicas, a transmissão de determinados conhecimentos da realidade, ele priva o Rapsodo, esse que tinha sido demonstrado não possuir nem técnica nem episteme, porque possuído por uma força divina, priva esse Rapsodo da, digamos, autoridade para comentar aqueles versos, porque a adequação entre a poesia e a realidade, uma realidade que pode ser da representação, mas da aplicação de determinadas técnicas, de determinados conhecimentos à realidade, passa a ser prerrogativa das diferentes profissões dedicadas àqueles aspectos. Então, versos sobre a pesca, cabe ao pescador falar se eles são corretos ou não. Versos sobre a medicina, cabe ao médico falar se eles são adequados ou não. E assim por diante. E o Rapsodo, uma vez que é mero performer dessa poesia, começa a ver a sua prerrogativa de falar sobre aqueles versos minada, porque ele não teria um conhecimento especializado sobre nada que não o canto. E, na verdade, como sugerido antes, esse nem seria exatamente um conhecimento. Seria uma espécie de possessão, uma espécie de êxtase que o Rapsodo sofreria por parte de uma intervenção externa, divina. Em todo caso, é nesse sentido que nós podemos conceder nosso acordo ao que afirma um helenista belga, né, o Ladrière, quando ele afirma o seguinte: a consequência imediata disso tudo é a suposição adicional de que as normas para tal julgamento deveriam ser buscadas no conhecimento das coisas sobre as quais o poeta fala, e que as afirmações do poeta deveriam ser aprovadas ou reprovadas segundo se conformem ou correspondam à realidade dessas coisas. Tal redução das pretensões profissionais contidas na atividade rapsódica, tornada manifesta naquilo que ela apresenta de mais excludente nessas passagens, já estava contida em germe na astuta formulação com que Sócrates pretendera definir a rapsódia no início do diálogo, lá em 530c. Se acatarmos a sugestão proposta por Teodoro Renan Assunção de que a ironia de Sócrates está em propor uma definição da atividade de Rapsodo em termos que, segundo o conceito socrático do conhecer a fundo o pensamento do poeta, a tornam uma impossibilidade, somos obrigados a discordar da afirmação segundo a qual essa ironia socrática não vise enganar danosamente o seu interlocutor. Essa é uma sugestão do professor Teodoro Renan Assunção, segundo a qual o fim do diálogo, na atuação de Sócrates em seu debate com Ion, seria, no final das contas, uma tentativa de esclarecimento sobre aquilo que é de fato e que de fato cabe à atividade do Rapsodo, ao Rapsodo, sem visar enganar de forma danosa
o próprio íon. A nosso ver, é justamente através de uma isca lançada por Sócrates de maneira astuciosa que Íon comete seu erro fatal. E, obviamente, nós parafraseamos aqui o que tinha afirmado Teodoro Renan Assunção na referência anterior, que nós já citamos. Ao longo do Íon, evidencia-se uma construção gradual e cada vez mais clara de certa dicotomia, a partir da qual a poesia é contraposta à filosofia, como se ambas fossem áreas diferentes e exclusivas da atividade humana. Além disso, da mesma forma como ao longo de toda a obra platônica, a filosofia se define em grande medida com base no negativo daquilo a que se contrapõe, ou seja, assim como em outros diálogos a filosofia surge como aquilo que se contrapõe à sofística, por exemplo, no Íon a atividade filosófica surge como aquilo que se contrapõe à rapsódia, se quiserem, à atividade poética. Não trataremos aqui dos argumentos que Platão virá a reunir na República com o intuito de contrapor a filosofia à poesia, a partir de considerações de ordem mais preponderantemente moral, política e epistemológica. A gente vai falar sobre isso na próxima exposição e é de fato um tema bastante espinhoso, com o qual é preciso algum cuidado nos termos da formulação, mas o que eu gostaria de notar, ou que eu gostaria de apontar aqui, é que, em germe, a incompatibilidade entre a maior parte da atividade poética e tudo aquilo que há de ser a função do filósofo, numa espécie de pensamento platônico, já começa a se delinear em suas profundas consequências aqui no Íon. Esse diálogo que é tradicionalmente considerado uma obra de juventude. É como se no Íon, Platão já avançasse seus primeiros argumentos contra as pretensões pedagógicas que a poesia sustentava no tocante ao desenvolvimento da polis. Vocês tenham em vista que tudo aquilo que nós falamos sobre poesia e paideia, de educação, formação, desde nossas exposições, desde Homero, Hesíodo, mas de forma muito clara, em Solon, nas reflexões dos tragediógrafos, de forma evidente nas reflexões do Aristófanes das Rãs, fosse questionado por Platão na medida em que as pretensões epistemológicas, técnicas e, portanto, pedagógicas da poesia estivessem assentadas em poeira. A pretensa irracionalidade no desempenho da atividade rapsódica por Íon, contudo, não se apresenta de maneira absoluta ao longo do diálogo. Em vários momentos importantes, o Rapsodo demonstra dispor de argumentos fortes o bastante para contestar de maneira fundamental a teoria avançada pelo Sócrates platônico. Embora não seja oferecida a oportunidade para que tais argumentos desenvolvam todo o seu potencial especulativo, é importante atentarmos para eles, apontando as consequências que poderiam ter tido no conjunto da argumentação proposta no diálogo, caso tivessem sido levados a sério pelo personagem de Sócrates. Ou seja, caso o diálogo platônico fosse ou tivesse sido efetivamente dialógico. Fato é que Íon, de fato, esboça compreensões acerca da sua própria atividade muito mais complexas do que aquelas a que Sócrates as reduz. E ele as reduz, às vezes, com uma violência na argumentação muito grande. Eu sugiro que quem leu o diálogo volte lá no finalzinho, quando Íon sugere que o que seria próprio da atividade do Rapsodo seria o conhecimento das coisas da guerra, justamente porque a guerra é um dos temas prediletos da poesia homérica, e o Sócrates refuta ou tenta refutar essa colocação, e no final das contas ele diz: Íon, você me parece um proteu, mudando continuamente de forma, cada hora você diz que sabe uma coisa, que sabe uma técnica, e eu te pergunto agora muito claramente, você prefere ser alguém dotado de inspiração divina ou um falastrão, alguém que engana os outros continuamente, que continuamente muda de forma e que no final das contas se baseia em falsificações? Então o Sócrates no final do diálogo ele reduz tudo a uma dicotomia muito simples entre estar inspirado pela musa ou ser um mentiroso. E aí, obviamente, o Íon faz a opção por se compreender como alguém inspirado pelas musas, e é assim que o diálogo termina. Vejam, a forma como uma pergunta é colocada, muitas vezes, pode ser extremamente violenta no que há de pressuposição por trás dela.
Se eu faço, por exemplo, uma pergunta, você prefere acabar com a área da saúde ou com a área da educação? Essa é uma pergunta terrível, porque ela se baseia em falsas premissas, segundo as quais é preciso arruinar uma área em prol de outra, ou melhorar uma área em detrimento de outra. É preciso, né, nesse caso, por exemplo, pensar se não é possível melhorar todas as áreas ao mesmo tempo. Da mesma forma, a redução proposta por Sócrates ela poderia ser revista por Ion, se o diálogo fosse efetivamente dialógico, pela proposição de uma compreensão diferente, em que ele fosse, por um lado, por exemplo, inspirado, mas por outro, capaz de conhecimento da verdade daquilo que ele fala, daquilo que ele performa. Em todo caso, vocês veem que eu vou então, a partir daqui, e nós já nos aproximamos do final da exposição, falar um pouco sobre os argumentos que o personagem Ion aponta nesse diálogo e que nos permitiriam compreender a atividade do Rapsode e, portanto, a atividade poética no período clássico de forma mais complexa do que aquela que Platão deixa se efetivar no âmbito desse diálogo. O primeiro e mais importante desses argumentos é aquele que pode ser desenvolvido a partir da afirmação de Ion, segundo a qual ele teria que prestar muita atenção em seu público durante a performance. A passagem aí é no Ion 535E. Né? Isso porque somente acompanhando atentamente a recepção dada às suas palavras, o Rapsode poderia adaptar sua performance a fim de que ela se conformasse mais perfeitamente ao público da ocasião. A necessidade de tal nível de atenção cognitiva dificilmente poderia ser colocada sob a égide de uma atividade irracional, somente inspirada pela loucura divina, tal como Sócrates platônico parece querer impor a seu interlocutor. Essa constatação sugere, por conseguinte, que as relações entre o texto poético, a apresentação rapsódica e a recepção do público são muito mais complicadas do que poderiam parecer a princípio se aceitássemos passivamente a redução implicada pela imagem da cadeia magnética. Ou seja, a imagem da cadeia ela mesma já é uma redução dessa compreensão mais complexa da performance poética. Vejam, o Ion ele nota a importância da relação entre público e poeta, da necessidade, portanto, de uma atenção muito, digamos, acordada, muito aberta às reações do público. Um segundo argumento que poderíamos elencar e que está diretamente relacionado ao anterior seria o de que o Rapsode é não apenas tido em alta conta pela sociedade para a qual são oferecidos os seus serviços, mas que se trata de um profissional muito bem remunerado, justamente devido à estima da qual desfruta. O que pode parecer digno do menosprezo de Platão, para quem toda atividade verdadeiramente nobre não poderia ser rebaixada à condição de mera assalariada, é na realidade um importante critério para se definir a seriedade profissional de uma atividade. O pagamento com o qual se recompensa todo aquele responsável por ofertar um serviço julgado importante por quem se dispõe a pagar por ele, funciona como uma excelente maneira de mesurar o valor concedido por certa sociedade a determinadas funções em detrimento de outras, além de se incompatibilizar com a figura de alguém que haja irracionalmente, inspirado por alguma espécie de loucura. Não nos parece plausível, portanto, a compreensão de que uma atividade profissional que ofereça a contratação de seus serviços em troca de remuneração pecuniária, ainda que não exclua os mais diversos tipos de recompensa, tais como honrarias e prestígio, seria, na verdade, exercida de modo irracional, sem técne nem episteme, mas sob os auspícios de certa loucura. E aqui, é óbvio, fica no pano de fundo disso que nós estamos dizendo, toda a polêmica do próprio Sócrates, mas herdada em larga medida por essa tradição socrática, Platão, Xenofonte, Crítias, outras figuras aristocráticas, Alcibíades, certa resistência à atividade sofística, por exemplo, à atividade de educação por contratação, de ser pago para ensinar algo. Há aqui, por parte do Sócrates, provavelmente Sócrates histórico, mas certamente o Sócrates, tal como figura no Platão, no Xenofonte e, portanto, no pensamento desses autores, em Platão, Xenofonte, a ideia de que a remuneração é
da ordem de atividades rebaixadas. Isso nós já vimos antes, aparece como um tema na poesia de Píndaro, na poesia de Simônides, é da ordem ali da mercantilização da poesia, mas nós poderemos ampliar o termo da mercantilização do conhecimento, da cultura, que sofre uma resistência muito franca por parte dos aristocratas desse período, do período clássico em diante. Então, em termos retóricos mesmo, vários aristocratas criticam o tipo de arte, o tipo de cultura, o tipo de educação que está à venda. E é nesse sentido que há ali uma certa desconfiança com relação a esse Rapsódo tão bem sucedido, que parece então ter tanto sucesso econômico, mas que aos olhos desse Sócrates muito aristocrático, quase uma espécie de aristocrata do espírito, para me valer aqui de uma expressão do Nietzsche, surge como alguém digno de desconfiança no limite de menosprezo. Mas o que nós temos que ter em vista é que, da perspectiva dessa sociedade, a remuneração de determinadas atividades é um termômetro muito claro da valorização de que dispunham essas atividades naquele contexto. No diálogo Banquete do Xenofonte, há uma passagem em que um dos interlocutores reivindica ter sido educado aprendendo de cor a Ilíada e a Odisseia de Homero, que o pai, então, teria contratado um Rapsódo para educar o filho, ensinando-o de cor os 2 poemas, cerca de 25 mil versos, e que esse ateniense, esse cidadão ateniense ali no diálogo, disporia desse conhecimento. Então vejam, é um conhecimento valorizado nessa sociedade, embora, obviamente, contra o qual se volta o Sócrates platônico, contra o qual se volta o próprio Platão. Nós veremos isso de forma ainda mais clara na República, mas aqui, como eu já sugeri, no Ion fica muito evidente uma certa má vontade por parte de Sócrates, do Sócrates platônico, com relação à atividade poética. Um terceiro argumento que corrobora a compreensão segundo a qual o Rapsódo disporia de um campo de conhecimentos com especificidades profissionais muito claras seria a preocupação apresentada por Ion com o todo, o que ele chama em grego de hapanta, a totalidade que nós poderíamos compreender como textual. A referência aí é a passagem Ion 539e, onde Ion fala que o objeto do seu conhecimento é o todo da narrativa, é o todo do poema. Aqui, contudo, mais uma vez, o personagem de Sócrates refuta sumariamente tal argumento, sob a alegação de que cada parte do todo seria mais bem interpretada pelo especialista na área do conhecimento humano abordada por aquela parte. Ou seja, retoma-se o argumento da especialidade, já anteriormente trabalhado, sem que, contudo, se responda à questão aludida por Ion sobre o profissional que seria responsável por unir todas essas partes sob um mesmo todo, preocupando-se com uma interpretação coesa e coerente das partes desconexas. Vejam que o Sócrates platônico, ele frequentemente recorre a um princípio da especialidade, que é muito relacionado a um princípio de simplicidade, que é as pessoas que se dedicam única e exclusivamente a uma atividade tendem a executá-la com muito mais primor, com muita mais capacidade do que aquelas que se dedicam a uma pletora de atividades. Isso aí é basicamente o princípio do Fordismo, né, de uma divisão de tarefas, que obviamente tem sua razão de ser. Se alguém pratica uma atividade com muita frequência, ele vai se tornar exímio naquela atividade, enquanto alguém que varia continuamente as atividades a que se dedica tende a ter um conhecimento mais superficial sobre elas. Sócrates se funda nisso para então dizer que o Rapsódo, nessa pretensão de ter o domínio do todo do seu poema, seria, na verdade, um conhecedor muito amador, então muito superficial, e que o conhecimento de cada uma das partes deveria ser deixado para os especialistas, o próprio Rapsódo ficando sem nada. Obviamente há um problema aí porque há partes da poesia que se dedicam à própria poesia. A gente já viu, quando falou sobre Homero e sobre o próprio Hesíodo, que há trechos dos seus poemas em que há uma reflexão metapoética. Por exemplo,
na Ilíada, no canto 9, temos lá o canto de Aquiles. Na Odisseia, no canto 1, no canto 8, no canto 22, nós temos reflexões sobre o canto. O canto a partir das figuras de Fêmeo, Demódoco e, obviamente, se seguíssemos essa divisão proposta por Sócrates aqui no Íon, pelo menos essas partes da Ilíada e da Odisseia seriam responsabilidade do Rapisodo, porque o profissional dedicado à atividade da poesia e à atividade do canto. Mas vejam que isso não é aventado pelo diálogo. Então há deliberados enganos por parte de Sócrates na sua argumentação que tenta excluir o Rapisodo de qualquer conhecimento, da posse de qualquer tipo de técnica. E, a meu ver, esse argumento do Íon, de que ele então seria o responsável pelo conhecimento das diferentes partes, então desse todo que nós poderíamos dizer talvez textual, poético, enfim, pensem aí num adjetivo que dê conta da noção de uma unidade da obra, é extremamente interessante porque já aponta algo que é da ordem de um conhecimento de poética, que nós só veremos de forma muito clara com Aristóteles, na própria poética, mas é apontado de certa forma aqui pelo Íon. O conhecimento do que perfaz o todo do poema. Em todo caso, diante de tantos argumentos com os quais, partindo do próprio diálogo platônico, poderíamos rebater a pretensa irracionalidade com que a atividade do Rapisodo seria exercida, tal como fora sugerido pelo personagem de Sócrates na imagem da cadeia magnética, cumprimos a maior parte da análise a que nos propuséramos desse texto. Resta-nos, contudo, investigar e esclarecer as motivações para que Platão tenha delineado tal compreensão acerca da rapsódia ao longo de seu diálogo. Ou seja, definido que há, sim, um caráter polêmico nesse escrito, uma espécie de resistência do que Platão propõe aí à atividade da rapsódia e, por conseguinte, à atividade da poesia, fica a pergunta de por que ele propõe isso. Da nossa perspectiva, pareceria muito estranho, não é? Um filósofo que resistisse à poesia porque, da nossa perspectiva moderna, contemporânea, são atividades completamente díspares. Filosofia e poesia não teriam muito o que dizer acerca uma da outra, porque atividades diferentes no âmbito aí das potencialidades humanas. Porém, para a antiguidade, essas distinções categoriais não eram tão simples assim. Muitos estudiosos da filosofia platônica já notaram que desde o início do século IV a.C., certas distinções que viriam a se firmar posteriormente ainda não estavam estabelecidas de maneira clara. Assim, por exemplo, o contraste entre linguagem figurativa, estando mais restrita à esfera da criação poética, e linguagem literal, aplicando-se mais propriamente ao discurso filosófico, parece ser um desenvolvimento pós-platônico, sobretudo aristotélico, mas muito claro em Platão. O mesmo pode ser dito com relação à dicotomia entre mythos e logos, uma vez que o discurso filosófico de Platão se vale tanto de um quanto de outro, no intuito de desenvolver sua linha argumentativa. Nós falamos sobre isso longamente na nossa série de vídeos intitulada Entre Mythos e Logos, mostrando que justamente há um jogo entre essas noções ao longo de todo o período arcaico, chegando inclusive a Platão, ultrapassando inclusive um pouco Platão, em que essas noções, que são formas de se referir à fala, à linguagem, coexistem, às vezes com distinções próprias no âmbito de cada pensamento, mas sempre num jogo muito tenso, em que mythos enquanto história, narrativa, palavra, e logos enquanto palavra, pensamento, discurso, coexistem. E muitas vezes coexistem de forma quase indiferenciada, ambas sendo usadas para se referir aos mesmos fenômenos de fala. Então, Platão se encontra aí num momento de fato de distinção de formas de discurso, e a sua atitude com relação à poesia é, por assim dizer, fundamental
para a criação de um novo campo de conhecimento, um novo campo discursivo, que virá a ser conhecido pelo nome de filosofia, mas que nesse momento, inclusive, era uma noção disputada. Sabe, por exemplo, que Sócrates reivindicava o nome de filosofia para a sua atividade, que nos termos da nossa própria compreensão seriam sobretudo retóricos. Sócrates não propõe o tipo de reflexão filosófica ao modo platônico, mas sim o tipo de reflexão que nós, numa tradição platônica, compreendemos como retóricos. Nesse sentido, as palavras da Duchemin são bem características no que apontam o critério que parece ter guiado a investigação platônica sobre a possibilidade de um discurso acerca da realidade. Vejam aí o que a Duchemin fala. Os diversos procedimentos da expressão humana não se diferenciam de maneira alguma a seus olhos pelo fato de que empreguem ou não o metro ou a música, nem mesmo pelo fato de que usem pergaminho ou pedra. Uma só distinção é tida em conta. Eles respeitam ou não a verdade das coisas. Então, Platão passa a operar com um regime de juízo dos discursos a partir de uma certa noção de verdade que ele busca instituir ao longo dos seus diálogos e que se torna, então, o critério para a determinação do que de fato importa em termos de discurso sobre a realidade. Esse discurso se adequa à verdade ou não? Ele é capaz de expressão da verdade? E a partir daí são julgados os diferentes gêneros discursivos existentes no tempo de Platão e, obviamente, muito poucos são os que resistem a esse julgamento. Uma vez que nem o conteúdo, seja ele mítico ou lógico, seja ele figurativo ou literal, nem a forma, seja ela métrica ou prosaica, seja ela musical ou escrita, seriam capazes de fornecer critérios rigorosos o bastante para a definição do discurso mais próprio à compreensão da realidade, ou seja, do discurso mais apropriado para se realizar a atividade filosófica, um outro critério precisa ser instituído a fim de se distinguir a filosofia da poesia. Vejam, é uma busca das formas de definição, de distinção entre esses discursos. Exatamente nesse ponto surge a importância do conceito de loucura poética, apresentada como fundamento subjacente a toda poesia, pois isso fornece os termos através dos quais os diferentes modos de discurso podem ser classificados segundo a natureza fundamental de sua produção ou concepção. Quando Sócrates platônico sugere que não haveria poesia digna desse nome, sem que a divindade tivesse se manifestado na performance, destituindo assim de seu senso, do nous, o responsável por tal performance, fica estabelecido que o critério da verdadeira poesia é justamente o que permite diferenciá-la de maneira fundamental da verdadeira filosofia. Faço alusão aqui à passagem do Ion 534b, onde é dito então que a presença da divindade que tira o poeta do seu nous, que é responsável então por provocar uma espécie de êxtase, a partir do qual ele sai de si, seria critério definidor do que é a verdadeira poesia, a partir da qual se institui a verdadeira atividade de crítica da poesia, a verdadeira atividade de filosofia como reflexão, como pensamento sobre o pensamento sobre a linguagem. Essa distinção, que começa então a se delinear aqui no Ion, só atingirá suas formas mais maduras nas exposições propostas pela República e pelo Fedro. Colocando de maneira esquemática, é como se Platão sugerisse que no caso da verdadeira poesia, seria preciso que houvesse a perda da razão através de uma manifestação divina, enquanto no caso da verdadeira filosofia, seria preciso que houvesse uma manutenção da razão até que a divindade, enfim, se manifestasse. A condição de possibilidade estipulada pelo personagem de Sócrates para a manifestação da verdadeira poesia é justamente o que a destitui da possibilidade de desenvolver um discurso racional e crítico sobre aquilo que produz. Ao mesmo tempo, essa destituição cria uma brecha a partir da qual surge a necessidade de que o discurso filosófico se manifeste como crítica da poesia. Não seria exagerado, portanto, enxergar justamente nessa performance do Ion o surgimento de uma filosofia enquanto parasita da poesia. Quando se nega que a atividade poética disponha de uma episteme como fundamento de um conhecimento humano, o campo da poesia é destituído de suas especificidades e reduzido a mero discurso
cuja correção deve ser avaliada não a partir de si mesmo, mas a partir de sua compatibilidade com a realidade. Os pormenores desse desenvolvimento argumentativo foram suficientemente expostos naquilo que revelam sobre suas condições de possibilidade, consequências e motivações no interior do sistema filosófico arquitetado por Platão. Nesse sentido, o Ion se revela um dos diálogos arcaicos de Platão, ou seja, um diálogo que, estando na origem de uma série de desdobramentos filosóficos, fundamenta o desenvolvimento posterior alcançado por obras de maior fôlego como a República e o Fedro. E vejam, esse movimento da filosofia de propor que, por mais instigante, por mais bela, por mais capaz de despertar os sentimentos, determinadas emoções, seja uma poesia, ela jamais é a responsável por analisar aquilo que ela provoca, ela jamais é capaz de um movimento de reflexão sobre si mesma, é uma estratégia retórica comum em determinados discursos filosóficos. Obviamente, Platão é um dos primeiros a inaugurar isso. A gente pode remontar. Nós falamos sobre Xenófanes, falamos sobre Heráclito. Platão é um nome incontornável aqui, mas essa é uma tradição que se firma dentro do discurso filosófico, segundo a qual a atividade poética seria desprovida de uma capacidade cognitiva, inclusive no que diz respeito à análise da sua própria performance, da sua própria poesia. E, a meu ver, isso é da ordem de uma redução muito grave e de uma absorção do que é o conhecimento poético, porque há, a meu ver, e obviamente com essa exposição eu acredito que isso tenha ficado claro, um conhecimento próprio da poesia, próprio da atividade do poeta, e que o desrespeito a essas capacidades, a esses conhecimentos, a essa atividade é da ordem de uma violência da filosofia que usurpa, por assim dizer, as prerrogativas para todo o conhecimento humano, como se nada pudesse escapar à sua abordagem sistematizadora, enquanto nós bem sabemos que o viés adotado no momento em que alguém se volta para um determinado fenômeno é responsável por conformar o próprio surgimento desse fenômeno para essa pessoa, né? Para a forma como ela se volta. Então, a meu ver, há sim um conhecimento filosófico, um conhecimento poético que é, por assim dizer, deixado à margem, parasitado por esse conhecimento filosófico, que se pretende então tão abrangente a ponto de dar conta do que inclusive seria a atividade poética. No encerramento do diálogo, o personagem de Sócrates esforça-se por refutar um último argumento que Ion elencara a fim de defender suas pretensões técnicas e profissionais. Dessa vez, Ion procura traçar uma aparentemente inusitada relação entre a rapsódia e a atividade militar. Como eu sugeri, isso se deve ao fato de que Homero tem por tema de predileção a guerra, sobretudo na Ilíada. Ainda que o personagem de Sócrates tente refutá-lo de novo, o Rapsodo mostra-se mais resistente à sua refutação e não anui a demonstração argumentativa de seu interlocutor, ou seja, ele não concorda com ela. Ion sugere que, enquanto Rapsodo, estaria apto a exercer as funções de comando militar, ainda que obrigado a admitir que a recíproca não fosse necessariamente verdadeira, ou seja, que nem todo comandante militar haveria de exercer com perícia a atividade de Rapsodo. Se levarmos em conta a generalização afirmada por Sócrates em Ion 531c, na qual se sugere que a matéria tratada na maior parte das vezes, tanto por Homero quanto por todos os outros poetas, seria acerca da guerra, podemos contextualizar um pouco melhor a sugestão de Ion, segundo a qual todo Rapsodo teria, em certa medida, o conhecimento da arte da guerra. A longa refutação desse argumento empreendida por Sócrates, entre os trechos de 541c e 542a, só tem por efeito demonstrar que a relação entre as qualidades musicais de um Rapsodo e suas aptidões militares não é diretamente proporcional, uma vez que Ion, pretensamente o melhor dos Rapsodos, não é igualmente o melhor dos comandantes, embora sua demonstração não baste para refutar de todo a existência de tal relação, conforme a sugestão de Ion. Há sim ali
a demonstração de que conhecer muito bem o repertório poético não equivale, ipsis literis, a conhecer muito bem a arte da guerra. Mas não fica refutada a ideia de que conhecer bem o que diz Homero sobre a guerra não tem implicação alguma sobre a arte da guerra. É possível sim que essa educação em Homero tivesse implicação sobre a atividade de um determinado comandante em batalha. Então, aqui só um último ponto assim, em defesa das reivindicações de Ion, que podem parecer absurdas para nós, mas que tinham uma profunda razão de ser quando a gente lembra que Homero era a base da educação de todos na Grécia Antiga, sobretudo dos homens, mas de todos, e, portanto, também no que diz respeito à ação em combate, a, eventualmente, estratégias, eventualmente, encorajamento dos guerreiros, etc., discursos, não é? Ao fim do diálogo, tal como vinha sendo insinuado ao longo de toda a conversação, o Sócrates platônico impõe-se como verdadeiro possuidor de uma palavra poderosa. Essa imposição, contudo, não se dá de maneira tão lógica e natural como muitos intérpretes alegam, supondo certa imbecilidade passiva por parte do Rapisodo. Mas muito antes, pelo contrário, nessa passagem, em Ion 542a, Sócrates impacientemente se vale de um artifício retórico que reduz seu interlocutor a uma escolha bastante restrita entre duas alternativas impostas a ele de maneira mais autoritária do que dialógica. Afinal, Ion preferiria ser considerado um homem injusto ou um homem divino? Em grego antigo, potera boulei nomitsestai, adikos aner einai e etheios. Então, adikos aner, um homem injusto, e etheios, ou divino. Diante da redução de toda a complexidade do argumento a uma alternativa disposta numa dicotomia com valores tão estupidamente discerníveis, fica claro que a opção de Ion não é motivada por alguma espécie de encantamento promovido pelo discurso de Sócrates, nem por um pretenso reconhecimento diante das evidências lógicas do argumento, mas antes por uma simples constatação de que tais alternativas seriam muito diferentes e que seria muito mais belo ser considerado divino. Ora, nesse passo, evidencia-se a redução final a que o argumento tem que ser submetido, a fim de que Ion possa ser dobrado pela violência redutora do discurso do personagem de Sócrates, não convencido por um argumento lógico, mas coagido a escolher dentre alternativas deformadas e igualmente redutoras da compreensão que ele próprio apresentava acerca de sua atividade profissional. Como eu já havia sugerido antes, há, na forma como Sócrates tenta sintetizar o seu diálogo com Ion, uma violência extrema da colocação de duas alternativas muito limitantes, em vista daquilo que o próprio Ion entendia acerca da sua atividade rapisódica. Em nossa investigação sobre o percurso argumentativo apresentado nesse diálogo, desde o estabelecimento da incapacidade de Ion para a recitação de outros poetas que não fossem Homero como condição de possibilidade para que Sócrates sugerisse a inexistência de uma episteme no exercício da rapisódia, até o desenvolvimento da imagem da cadeia magnética, com suas consequências e motivações no interior do sistema filosófico platônico, tal como esse se define em contraposição à atividade poética, esperamos ter demonstrado de que maneira se operam muitos dos deslocamentos levados a cabo por Platão a partir do legado cultural helênico. Diante da dicotomia que parece ser promovida e ressaltada pelo filósofo entre sua atividade e a dos poetas, ou antes, a dos que são inspirados por eles, ou seja, a atividade dos rapisodos, pretendemos enxergar um movimento inaugural do pensamento como veio a se constituir no Ocidente, ainda que tenhamos sido obrigados a constatar a violência de muitas das reduções propostas pelo percurso argumentativo proposto pelo diálogo platônico. Encerramos, contudo, com uma observação proposta por um helenista sobre os limites da usurpação que o filósofo efetua das funções poéticas ao fim do Ion. Embora Platão encene um diálogo no qual Sócrates tem a palavra final numa discussão com argumentos extraídos do próprio campo da especialidade do Rapisodo, ou seja, da poesia homérica, e Sócrates parece dominar muito melhor o repertório homérico do que Ion, e aqui eu cito o Gregory Nage, Sócrates jamais poderá suceder Ion como alguém autorizado a executar as performances da poesia homérica no Festival das Panatenaicas em Atenas. Ou seja, por mais que o Sócrates platônico encene
essa tomada, essa usurpação das pretensões reivindicadas por Ion, de uma perspectiva histórica, prática, o Rapsódo jamais deixou de ser a figura popular em vista daquela do poeta. Ou seja, o performer da poesia sempre manteve a sua popularidade frente ao público, enquanto o filósofo se manteve junto a um grupo muito mais restrito, a gente pode dizer, inclusive, muito mais elitizado, de pessoas dispostas a aprender com ele, e não com o poeta, não com o performer, não com o Rapsódo. Vejam como, com essa exposição, que chega aqui ao fim, eu tento propor que no Ion, Platão já inaugura uma série de distinções que vão ser aprofundadas em outros diálogos, tentando definir o que é o próprio da atividade filosófica, por oposição aqui à atividade rapsódica, definida em seu contato com a divindade, mas uma divindade que tira do praticante dessa atividade qualquer racionalidade, e é nesse gesto que Platão vai definir, em outros momentos, a filosofia com relação à retórica, palavra que provavelmente ele cunha, noção que provavelmente ele mesmo desenvolve a partir, obviamente, de uma leitura dos seus antecessores, a filosofia com relação à sofística e assim por diante. Vejam como, então, essa noção de uma ordem do discurso no período clássico, ela, quando trata da obra de Platão, tem um ponto de inflexão radical, porque Platão é um nome fundamental para a distinção de várias formas de logos que vão ser herdadas pela tradição posterior à atividade dele, no sentido de que, então, a sua atividade é definidora de vários campos discursivos diferentes, obviamente a filosofia, mas a retórica, a sofística, ele de fato é criador aí de uma determinada organização dessa ordem discursiva, tal como legada pelos seus pósteros, por aqueles que o sucederam, tá? Eu vou colocar aqui muito rapidamente agora as referências bibliográficas, alguns dos textos em que eu me baseei, que eu citei aqui ao longo da exposição. Sugiro que quem tem interesse dê uma conferida em alguns deles. A gente aprende muito, de fato, lendo a bibliografia secundária. E encerro aqui a exposição. Espero que não tenha sido muito enfadonha essa nova forma que eu sugeri hoje. Ela vai ser seguida ainda pelas próximas exposições sobre Platão. Deixo um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!